Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Trilegal Podcast em Relações Internacionais, segunda temporada, episódio 16. Pois é, nosso episódio de encerramento da nossa temporada. Como estão todos nesse final de ano? Festas, né? Férias para algumas pessoas, para outras nem tanto, né? Mas pelo menos um intervalinho aí a gente deve ter agora nesse final de ano. E aí, Fred, como está? E aí, Aline, tudo bom? Tudo bem, comunidade Trilegal? Gente, é um prazer, né, estar aqui mais uma vez com vocês, encerrando a temporada. Foi muito legal, né, toda essa experiência, muito intensa no primeiro semestre, e depois meio capenga no nosso segundo semestre. Mas cá estamos, né, final do ano, esse vídeo deve sair. Aline, eu estava pensando aqui, acho que a gente podia lançar esse vídeo como nosso especial de Natal. Lançar na véspera de Natal, né? Para que nossos milhões e milhões de neurônios assistindo possam, né, ver aqui o episódio nesse dia, que é especial, né? Final de ano, então. Hoje é que dia? Dia 19? A gente está gravando dia 19. Então, dá para lançar até o Natal, provavelmente. Eu gostei desse milhões de neurônios, valorizou o podcast. Valoriza. Ficou bom. Valoriza. Porque não tem outra contagem a ser feita. Essa é a medida estatística que nos interessa. Isso. Por mais que a gente tenha perdido alguns deles, como todos os finais de semestres, né? Então, mas mesmo assim ainda são muitos. É Juntando as verdade. nossas cabeças todas, fica bom. Gostei. Pois Muito é. bom. Mas falando nisso, né, justamente que então esse vai ser o nosso, acabamos de decidir que vai ser o nosso episódio de Natal e vai, acho que coincidir bem, porque ele é um episódio para justamente fazer uma retrospectiva dessa nossa segunda temporada, né? Temporada essa que a gente fez com muitos objetivos, né? Um deles era ter a oportunidade de trazer pesquisadores da nossa área para comentar, né, de acordo com as suas áreas de interesse, de pesquisa, questões da política mundial. Aconteceu de que, quando a gente estava planejando, teve início o conflito na Ucrânia, né, foi quando a gente decidiu, então, trazer como principal tema da nossa temporada. E a gente vai fazer, então, realmente uma retrospectiva de como que foi essa temporada, quais episódios, quais eram os convidados, né, Fred? Eu acho que fizemos um episódio assim no semestre passado, não é? Mas é, nem tinha tanta razão de ser, porque eram poucos episódios e poucos convidados, porque nós éramos efetivamente um trio com a professora Raquel, e aí, né, nesse ano que ficamos só em dupla, e a ideia era essa, né, a gente continuava um trio, né, o Trilegal, pela presença sempre de um convidado, então a gente se colocou essa meta, né, e foi um desafio muito grande, né, Aline, porque acho que justamente a primeira parte do ano aí a gente conseguiu manter uma presença, né, uma constância muito grande, porque a gente fez ali um planejamento de vários convidados, né? E quando a gente perdeu um pouco dessa agenda, a gente se desorganizou. Foi um desafio muito grande e eu acho que a gente está muito orgulhoso. Semestre passado, como eu estava falando, a retrospectiva tinha que falar de poucos episódios. Nesse semestre, a gente tem que falar de tantos convidados, né? Que na maioria trouxeram alguma contribuição aí, como a Aline falou, a esse tema que preocupou a comunidade, né, internacional, né, enfim, como um todo, que é a guerra na Ucrânia. E a gente pôde aprender muito de uma forma verdadeiramente interdisciplinar, então acho que vale muito a pena essa retrospectiva agora para a gente fechar, né, literalmente não, com chave de ouro, abstratamente com chave de ouro, Sim, perfeito. essa temporada. Exatamente, né? Então,
Vamos começar, Fred, o que que você acha? Eu falo um, você fala o outro, pode ser? Vamos. Então eu vou Então, começar aqui pelo Delmo, que foi começa. um episódio especial. Todos os episódios são, mas o formato para a gente era especial porque era uma live, né? A gente fez realmente no formato de uma live ali pelo Instagram e depois colocamos aí nas outras plataformas do nosso podcast. E muito, muito legal. E com um convidado, né, muito amigo da gente e também muito especializado nesses temas da guerra do ponto de vista da disciplina da história, e era dia 15 de março, logo, né, deixa eu calcular aqui, 2 semanas, né, um pouquinho mais de 2 semanas depois que a guerra começou, né? Logo, muito interessante, quer dizer, foi para o ar dia 24, um mês exatamente depois da guerra ter começado. Então, é, já foi bastante relevante, né, essa primeira entrada da nossa nova temporada. Então, nos conte aí, Aline, do segundo episódio. Exatamente, sim. E o segundo episódio, ele foi, então, a respeito da mídia, as organizações internacionais e a União Europeia na guerra da Ucrânia. E a nossa convidada, ela falava da França, é a professora Elisa Ribeiro, né? Então, ela morava na França na época e ela trouxe uma outra visão para a gente sobre como que a mídia estava relatando a guerra a partir do que ela estava vendo ali na Europa, né? Então, ela falou um pouco dessa questão da mídia, falou também de organismos internacionais, principalmente os organismos internacionais da Europa, tanto vinculados à União Europeia quanto outros que existem também e que representam ali a coletividade desses países, né? Então, foi muito interessante porque esse assunto da mídia, ele surgiu inevitável, porque havia muito questionamento, né? Acho que esse é o primeiro conflito em que envolve as grandes potências, mais de uma grande potência global, mesmo que indiretamente, nessa era da internet e das redes sociais, né? Então, isso impactou muito na forma como a mídia está relatando esse conflito, acabou exacerbando, eu acredito, os recordes, a forma como isso precisava viralizar, não só ser vendido como a mídia mais tradicional faz, mas viralizado. E aí acabou sendo transmissões muito enviesadas. Então, esse assunto veio à tona e foi muito interessante ouvir alguém que estava na França, né, Fred? É, quer dizer, na hora da guerra, realmente, é, é, o trabalho da mídia sobre a política já é, né, muito relevante, já é muito complexo, né, a influência positiva, negativa, enfim, né, como tem na política de uma forma geral, na guerra, né, vira total, né, a ideia de que toda a política chega a ser o extremo, e a mídia também, o uso da mídia chega ao extremo, e realmente, né, então a gente fica ainda mais num contexto que é parte aí do poder ocidental, a gente fica um pouco subordinado, né, a mídia ocidental, quer dizer, sem aqui querer passar pano na guerra do Putin, mas que de fato a gente não tem uma diversidade, né, de narrativas nesse momento mais extremo, e nós, então, como pesquisadores da área, a gente acaba, né, muito afetado. O terceiro episódio, Aline, foi justamente depois já de 2 episódios, a gente já se sentia um pouco esgotado, né, porque a guerra era um tema, né, muito intenso, né, de muita destruição e morte, e a gente queria, né, também lembrar que existem outros temas na política internacional, né, tão trágicos, inclusive, mas que talvez recebam menos atenção, até porque a guerra acontece no coração dessa ordem, como a gente chama aí, westfaliana, enfim, né? Então, quando a gente fala dos temas mais periféricos, especialmente quando um conflito desse nessa região, né, da Europa entra em cena, os outros temas parecem sumir e, na verdade, eles estão lá causando várias tragédias. É o tema, então, a gente, se eu não me engano agora, né, mas a gente juntou alguma coisa como 18 temas, né, na mídia aí que estavam acontecendo e a gente não dava atenção. Óbvio que a gente não falou de todos, mas a ideia era, né, falar de alguns principais deles. E o nosso convidado, né, já retornando no podcast, o professor Renato Zerbini, tinha vindo na última temporada, né, e veio mais uma vez
abrilhantar aí o nosso podcast com debates sobre esses outros temas, especialmente humanitários, né, que se desenrolam ao mesmo tempo da guerra da Ucrânia, Aline. Isso. Né? A gente, na temporada passada, o Renato Zerbini tinha vindo lançar o livro dele sobre a vanguarda, Verdade. né, das temáticas das questões humanitárias, que é um livro bem interessante. Depois, quase um ano depois, eu ganhei o livro também, então agora eu tenho aqui para usar. Mas que aponta que tem vários temas que eles são relevantes e que a gente, por mais que a guerra esteja em evidência, ela precisa estar, né? A gente precisa lembrar deles também. Então, foi muito rico e interessante ter alguém que tem a experiência de acompanhar de perto discussões no âmbito da ONU, comentar, né, um pouco mais de outras temáticas que precisavam ser lembradas, né? E aí, justamente pegando o gancho, né, de como que foi a nossa construção de raciocínio com os convidados, o episódio 4 que foi lançado no dia 9 de abril, né, ele teve como convidado o professor Nid Bueno, que gosta muito de falar de futuro, né, e a gente trabalhou nesse episódio a questão da crise climática, a guerra na Ucrânia e os futuros da ordem liberal. E aí a gente fez uma abstração, né, que eu particularmente gosto muito, que é trazer uma reflexão teórica para as questões práticas. Então, essa discussão, né, da ordem liberal internacional, que grande parte dos pensadores contemporâneos de relações internacionais têm se debruçado sobre, né, então pensar um pouco a partir da questão climática. Então, qual que seria o futuro da ordem liberal internacional e a partir, então, da guerra e das questões climáticas. E o professor Nid Bueno sempre, né, muito dinâmico, todas as intervenções que ele faz sempre são muito atrativas, né? Eu acho muito interessante o jeito que ele fala, e ele estava falando de Washington, não era isso, Fred? Do meio do trânsito, lembra? Ele, né, acabou se atrasando nos compromissos dele e aí cumpriu o nosso horário do podcast, transmitindo o podcast de dentro do carro ali na avenida principal, né, de Washington, com o Capitólio ao fundo. Então foi bem, né, visualmente interessante então, o nosso episódio. Depois a gente teve no quinto episódio um episódio que acabou se estendendo mais do que nossos episódios já costumam se estender, e a gente teve que dividi-lo, né, em dois, e ficamos então, né, com dois temas separados, um para cada episódio. É o nosso colega, ex-aluno e agora premiado escritor de História das Relações Internacionais, né, Pedro Oliveira, que veio falar para a gente, então, nos episódios 5 e 6. Deixa eu comentar do episódio 5, né, sobre, de novo, a questão da mídia e o jornalismo de guerra, né? A professora Elisa, lá no episódio 2, falava da perspectiva de quem estava assistindo a mídia em si da Europa, né? Ou seja, o que chega lá para um europeu que está na França, né? O que chega de notícias da guerra, o que se pode acessar efetivamente. O Pedro veio falar da perspectiva de um jornalista, né? O Pedro ele já havia estudado jornalismo antes de estudar relações internacionais e trabalhado então em editoriais, né, de jornais, e ele pôde dar então uma visão bem prática sobre como, né, por exemplo, na ditadura, né, não só na guerra, né, a experiência dele direta era na ditadura, mas como nesses momentos mais extremos da política, né, de violência, o jornalismo acaba também sofrendo, né, o bom jornalismo acaba sofrendo, e nós, como cidadãos, né, acabamos recebendo essas consequências também. Então, esse foi o episódio 5. Exatamente. E na sequência, o episódio 6 que na verdade foi gravado tudo no mesmo dia, mas como o Fred disse, ficou maior do que a gente esperava, então deu para dividir em dois episódios, mas não foi só por isso, não. A questão era também a intensidade, né, a densidade que esse episódio tinha. E o episódio 6 então, que foi o segundo, com o Pedro, vai falar sobre a ditadura militar como algo no passado e a ameaça à democracia brasileira, né?
Então, Pedro é uma pessoa um jornalista, né, na época estudante, e jornalista que sofreu muito durante a ditadura militar no Brasil. Então, ele foi perseguido, ele foi preso várias vezes. E como é um ano eleitoral e como a gente estava vivendo, né, não estamos, né, porque as eleições já passaram e ainda tem gente pedindo intervenção militar aqui no Brasil, né? Uhum. Então, a gente Impressão dos achou votos. interessante. Pois é. E muito rico a gente trazer a experiência de uma pessoa que viveu intensamente aqueles anos de uma maneira nada positiva para enaltecer a importância que a democracia tem, né? Por mais que ela não seja perfeita e ela seja muitíssimo difícil, ela ainda é melhor do que qualquer outro sistema de governo, ou pelo menos é melhor do que governos autoritários, como a gente teve, e tem pessoas que ainda pedem, né, para que isso retorne, né, Fred? É. Depois dessa sequência de episódios, a gente vai falar um pouco dos nossos projetos mais acadêmicos, né, Aline? Mas é justamente um desafio estudar o autoritarismo, porque é interessante que esses aí que pedem a tal intervenção militar, o discurso principal deles é o da liberdade, e como se nós não quiséssemos a liberdade ou qualquer coisa do tipo, e mais do que isso, como se o que eles estivessem propondo e pedindo nas ruas fosse, né, manifestação dessa liberdade. Então é um momento muito difícil e complexo para quem, como nós, né, busca entender aí os fenômenos da política. Então, nosso episódio, só para fazer o último comentário aqui do nosso episódio 6 do Pedro, né, Aline? Sem dúvida, o nosso episódio mais emocionante. A gente, como você falou, a gente continua vivendo, né, ainda esse momento de crise política, ou que a gente espera serem os momentos últimos, né, os resquícios dessa crise política que a gente atravessou, mas naquele momento do episódio a gente ainda atravessava a pleno vapor, né, essa crise política. Então, certamente foi um dos momentos mais emocionantes, aí, os registros mais emocionantes do nosso Trilegal. E a gente fica muito orgulhoso por isso e abraço aí ao Pedro. Episódio 7 é um episódio que eu acho que é muito popular aqui no Trilegal, que é o tema, né, da política indigenista. Acho que a gente tem muita gente que nos segue que gosta mesmo desse tema, né? É um tema que é mais próximo, inclusive, da formação da Aline. Nossa convidada nesse dia foi a Sandra Nascimento, né? Viemos, então, falar de pós-colonialismo, decolonialismo, que são temas que, teoricamente, interessam muito a professora Sandra, né, também tratamos das questões, né, precárias da política indigenista e do governo que já saiu e talvez ainda não saiba. Né, Aline? Sim. Então, trazer uma colega como a Sandra, que tem uma formação mais pura em ciências sociais, mais tradicionais, e não tanto em relações internacionais, acho que traz uma riqueza para aquilo que eu sempre defendo, que é importante para a gente do campo das relações internacionais. Talvez por esse meu pé nas ciências sociais também, né, na sociologia, na antropologia, que é a perspectiva pós-colonial, o decolonial, que traz esperança para a gente que estuda daqui do Brasil, levando em consideração que essa imparcialidade, essa objetividade na ciência, ela precisa ser questionada, embora não como se faz na era da pós-verdade, mas com perspectivas também do Sul, né, que foi colonizado, assim como de povos invisibilizados, como os povos indígenas, né? Então, foi muito rico, sempre vai ser, né? Ainda mais para quem quer entender um pouco das mudanças que nós estamos esperando que aconteçam aqui no Brasil, né? Então, o movimento indígena apoiou muito o presidente Lula, né, na sua durante o seu período de candidatura, e a promessa é de que nós tenhamos pela primeira vez aqui no Brasil um ministério específico para povos indígenas, né? Então vamos Uhum, ver como que uhum, isso vai ser. Então quem não assistiu esse episódio, eu recomendo uhum, fortemente. Ela faz uma reflexão muito boa a esse uhum, respeito. Então, uhum. E é é, importante a a- gente... Aline, desculpa, pode mas é falar. importante a gente, né, lembrar que esse incômodo crítico que a gente teve aí nesse último período, ele não desaparece porque as eleições tiveram um resultado que talvez seja mais aprazível para a gente, né? E imaginamos que para todos que
se comprometem com a democracia, mas a nossa perspectiva crítica está por aí ainda, né? A gente está justamente observando se essas expectativas serão realizadas, como elas serão realizadas, né? A política é essencialmente a crítica, então não se trata de, né, um lado no governo, outro lado no governo, né? Mas é isso, né? A gente continua com esse compromisso aí com nossa comunidade de trazer sempre uma boa análise crítica, né, da política do dia também. Exatamente. E aí, o nosso episódio 8 a gente teve a alegria e a honra de receber a professora Maria Helena, né, que foi orientadora do Fred e que é uma das grandes pesquisadoras que a gente tem no campo das relações internacionais, né, para falar sobre os Estados Unidos e a exportação da democracia pela força e a desordem mundial. Tema muito interessante que ah, qualquer internacionalista precisa refletir a respeito, que trata-se, né, da grande potência mundial desde o fim da Guerra Fria e que, durante a Guerra Fria, partilhou por muitas décadas com a União Soviética, né, o exercício do poder no sistema internacional. Então, entender um pouco de como que isso é feito pelos Estados Unidos é entender da política mundial contemporânea e ouvir alguém que é tão sistemático, metódico, como a professora Maria Helena é, né, foi realmente uma grande alegria e foi muito rico, né? Eu lembro de ficar impressionada com os textos dela e com a forma como ela fala e pesquisa, né? Uhum. Eu acho que esse dia foi assim que nos respeitem, né, os outros convidados, né, a fala agora, né, mas os outros convidados sabem bem, né, o que estão respeitando, que na verdade é esse currículo impressionante da professora Maria Helena. Ela infelizmente não foi minha orientadora, né, Aline, mas foi eu acho que assim, eu inclusive já comentei isso com ela, né, eu acho que foi uma das minhas grandes influências. Eu sou professor de metodologia e meus alunos sabem, né, do rigor, né? A comunidade aqui sabe, né, quando eu chamo atenção para isso, já chamei, inclusive, em comentários aqui na nossa comunidade, né, como é necessário nessa era de pós-verdade, né, com toda as é, consciência do problema diferente de que é fazer ciência social em relação à ciência natural, à ciência nas ciências naturais, né? Mas essa busca de método, né, de respeito à evidência empírica, né, continua sendo muito importante, né? E a gente tem assistido todo um processo de relativização da metodologia, da ciência, e a gente precisa, né, enfrentar isso, ao mesmo tempo que a gente enfrenta também uma crença quase que infantil na possibilidade da ciência trazer as últimas verdades do mundo social, né? A gente precisa manter, né, como se diz, né, um olho no queijo, o outro no gato, né? Porque a luta aí é complicada. E a professora Maria Helena, então, tem toda essa qualidade de pesquisadora acadêmica séria, né? E esse é o tema da especialização dela, então acho que esse dia foi realmente muito louvável aqui para o nosso, né, Trilegal. No episódio seguinte, a gente teve a discussão sobre crimes cibernéticos com outro especialista, na verdade, um ativista aqui no tema, que é o professor Paulo Renat, nosso colega também, e veio falar sobre a Convenção de Budapeste, né, os direitos à privacidade no uso da rede, questões muito importantes, então, que, né, super atuais, que a gente pôde trazer no dia já 1º de junho, já chegando à metade do semestre, no nosso nono episódio, né, Aline? Sim, e também ele foi no formato de uma live, lembra, Fred? Ah, esse Que também foi depois foi live. editada. É verdade. Né? Então foi na segunda live. Sim, Paulo Renat, né, que é nosso colega, professor, portanto, especialista, como o Fred destacou, especialista e ativista, né, muito engajado nessas discussões que estão, eu ia dizer tão importantes, são fundamentais para o mundo que a gente vive, né? Então, foi muito interessante. Ele estava, né, ele é nosso colega lá no Uniceub, então ele estava dando, perto de dar aula lá, né, até levou para os alunos verem a hora que ele estava encerrando a participação dele naquele episódio, então foi dinâmico e muito interessante, né? Muito
Rico porque, sendo especialistas ou não, são temas que envolvem a gente diretamente, essa questão da comunicação, né? E tem sido também muito apropriado politicamente. Então, acho que esse é o grande ponto que faz a diferença para a gente. E aí, no episódio número 10, que foi o episódio que eu não participei, mas que teve um trio aqui, eu estava gripada, afônica, não consegui participar. Inclusive, levei uma bronca de um dos convidados, o professor Tarcísio Dalmaso, também foi um dos convidados, e o outro foi o professor Renato Zerbini, que foram alunos, então, do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, uma das maiores referências que a gente tem nos estudos sobre direito internacional humanos aqui no Brasil, né? A referência acadêmica, e também atuou como juiz em várias cortes internacionais importantes. Então, ele havia falecido e a ideia era prestar uma homenagem a ele. Então, o Fred conduziu aqui com os nossos convidados esse relato mesmo de experiência, de como foi ser tão influenciado por alguém tão importante, e de duas pessoas que fizeram coisas grandes a partir disso, né? Tanto o Renato Zerbini quanto o Tarcísio Dalmaso já deixam, embora jovens ainda, né? Mas já deixam, desde a sua juventude mais antiga, grandes contribuições na área dos direitos humanos e do direito internacional dos conflitos armados aqui no Brasil, e foi muito rico, como sempre partilhar com eles, né, Fred? Foi muito legal, né? Acho que não fazia nenhuma semana que o professor Trindade havia falecido, então realmente foi uma homenagem. Eu espero mesmo que a família dele possa ter tido acesso, né, a esse registro, porque é isso, né? Eu acabei aqui, né, conduzindo o bate-papo de dois ex-alunos que comentaram sobre seus melhores momentos e lembranças, né, com o professor. Então, né, que fique aí o registro mesmo, né, desse momento. Não foi, né, foi o episódio que a gente justamente evitou o tema da guerra da Ucrânia, porque tinha algo muito mais urgente a cumprir, que era essa homenagem. Então, achei realmente muito legal, né, os colegas também, Zerbini e o Tarciso. Então, cumprimos aí a nossa, né, pequena homenagem ao professor Trindade. No episódio 11, a gente teve uma outra intervenção transdisciplinar, né, transcendendo a nossa disciplina, que era a de invadir mesmo o terreno da economia. Essa também foi um episódio bem legal, né, Aline? Porque falamos com o professor Daniel Kozinski sobre Bitcoin, blockchain e o futuro da economia e da cooperação internacional a partir dessas novas tecnologias. Foi muito legal, porque é justamente alguém ultra especialista na economia monetária para mostrar para a gente algo básico, né? Que, inclusive, depois disso, Aline, eu não sei se você acompanhou o derretimento aí das bitcoins, né? A crise mesmo de derretimento veio depois desse nosso episódio. E esse é um tema, então, muito sensível, porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro em cima de gente, né, mais inocente, que acha que né, o dinheiro se faz assim tão facilmente, e que o professor Daniel nos mostrou que, na verdade, é política, é justamente isso, é gente querendo ganhar em cima dos outros. É um fenômeno político, não é simplesmente econômico, ninguém sai prejudicado de uma história dessa, né? Então foi muito legal nesse sentido, né? Também falamos do uso das bitcoins pela Rússia, né, para escapar de sanções. Então acabamos ligando o tema com a guerra da Ucrânia. Acho que foi um episódio bem proveitoso, né, Aline? Foi, sem dúvida, foi o episódio que eu mais aprendi aqui, porque é uma área que, para mim, era totalmente obscura, né? Eu ouvia falar, faz parte da nossa dinâmica dos dias atuais, mas eu não entendia, simplesmente eu não entendia do que se tratava, então eu realmente aprendi. Para preparar foi super difícil, porque eu não entendia qual era a lógica, mas ele falou de uma maneira super tranquila, interessante. Então, para quem, porventura, tem essa mesma dificuldade que eu tinha de compreensão, recomendo muito esse episódio também. Vai lá, assiste. Esse episódio foi o nosso episódio, me perdi aqui, né? Foi 11. o episódio 11, então ele foi 14 de junho, que ele foi.
postado aqui, e foi realmente muito interessante e muito rico. E o que que aconteceu ali depois de 14 de junho? A gente continuou trabalhando, gravando os episódios, a gente tinha mais 3 convidados ali que a gente conseguiu receber, gravar e que trouxeram contribuições super interessantes, como era a nossa expectativa, mas a gente estava muito atolados de trabalho. Eu estava tentando achar um termo bonito, mas a gente estava trabalhando muito. E a gente começou a ter dificuldades, né, de editar, postar esses episódios, e aí ficava aquela agonia, né? Os nossos convidados tinham gravado, tinham dado o tempo deles aqui, a gente não conseguia se organizar, e o que a gente fez? O episódio número 11 e meio, que foi ao ar no dia 21 de outubro, quando a gente conseguiu se organizar, né? E aí a gente fez ele para retomar mesmo a sequência dos próximos 3 episódios que a gente já tinha gravado e poder dar eu ia dizer reinício, né? Essa retomada dos nossos trabalhos aqui para que eu Foram 4 pudesse meses de compartilhar intervalo. com você, né? Eu tô Foi vendo muito aqui trabalho. calculando, né? Não que a Muito gente trabalho. tivesse parado, a gente tenha parado depois de trabalhar, não, na verdade continuou intenso, mas a gente conseguiu se organizar porque era realmente importante que a gente trouxesse isso para vocês Eram aqui, muito, muito né? preciosos. Sim. E E depois aí a veio o gente quê, fez Fred? veio o episódio 12, então, depois desse episódio 11 e meio, como a gente chamou. E nosso episódio 12, então, a gente trouxe o professor Rubens Duarte, né, lá do Rio de Janeiro, professor que tem também muita presença nos canais de comunicação, nas redes sociais, e divulgando material científico sobre relações internacionais com muita qualidade. E a gente trouxe ele, então, foi uma grande oportunidade, né, mesmo, de trazer ele para discutir sobre a especialidade dele. Ele é professor também da Escola do Exército, das Forças Armadas, agora esqueci, né, e justamente porque é a especialização dele os estudos de defesa no Brasil. Então, um episódio também muito interessante, talvez de todos os episódios, já estamos no episódio 12, de todos os episódios que a gente tratou aqui, ali, sobre a guerra da Ucrânia, esse foi o primeiro que a gente tratou efetivamente do ponto de vista da defesa, né? O episódio do Delma, ainda que tivesse muito dessa especialização, era uma abordagem mais histórica, e o professor Rubens, ele traz justamente da ciência política, inclusive acabou sendo um episódio de lançamento do artigo dele, que ele acabava de publicar na revista Dados, então uma revista de primeira qualidade no nosso circuito de ciências sociais no Brasil. Então, outro especialista aí, né, muito novo também, né, ainda, né, seguindo essa carreira, né, a Maria Helena está na concorrência dele. Então, foi um grande prazer também receber outro especialista, né, em mais uma especialização dentro da nossa temporada. Sim. O Rubens Duarte, acho que ele une as duas coisas, né? Um acadêmico de qualidade que tem uma boa comunicação nas redes sociais, enfim, então ele consegue trazer com qualidade que é necessário, né? Na verdade é essencial nesses tempos que a gente vive, e foi muito bom, né? Receber ele e agora ter ele como parte da nossa rede de acadêmicos no nosso campo das relações internacionais. E em seguida a gente teve então no episódio 13 a gente recebeu o Rodrigo Inhaez, que mora em Moscou e que veio falar para a gente não só de uma experiência inusitada que ele viveu no começo da guerra na Ucrânia por morar em Moscou, foi convidado para dar uma entrevista aqui num canal de televisão do Brasil, e ele tinha de dizer, né, convidaram ele para falar sobre a perspectiva da Rússia no conflito na Ucrânia, e como a perspectiva dele não coincidia com a narrativa que estava sendo construída pela mídia brasileira. Ele foi desrespeitado publicamente, não Cancelado. deixaram ele falar. Exatamente, cancelado, entendendo que, por ele estar dizendo da perspectiva da Rússia, que ele estava, então, defendendo aquilo que foi considerado como o vilão da história, como se guerra fosse lugar de mocinho e bandido, né? Então, foi altamente constrangedor, e a gente
conseguiu trazer ele aqui, né? Ele veio falar sobre a história da Rússia e a diferença do jornalismo de guerra no Ocidente e em Moscou. Então, ele pôde falar um pouco, né? Falar sem ser interrompido, sem ser cancelado, e foi muito bom receber ele aqui, né, Fred? Não, e trouxe justamente essa contraparte. Se eu não me engano, justamente a presença dele lá no jornal foi nas primeiras, segunda semana de guerra. Então, talvez ali na mesma época em que a professora Elisa falou da perspectiva da mídia na Europa, né, sobre a guerra, e a gente só conseguiu entrevistar ele lá em julho, né? O episódio só foi para o ar 28 de outubro, como a Aline falou, mas né, a gente conseguiu justamente trazer essas duas perspectivas midiáticas opostas, né, trazer elas para cá, né, como se vê a guerra do ponto de vista da Europa e como se vê do ponto de vista da Rússia, né? Então, para nossa o entendimento mais pleno da guerra era fundamental. No episódio 14, a gente trouxe o querido orientador, professor Leonardo Cavalcante, né, orientador do doutorado da Aline. E justamente não caindo dos episódios assim, né, Aline? O episódio que você não participou, você tem que falar, né? E eu falo agora do seu orientador, então, que foi um episódio também com outro especialista, né, que trata do Observatório das Migrações do Brasil, cuida então dos dados mais empíricos possíveis nessa questão, e a gente foi então discutir, né, tanto o cenário de migrações aqui no Brasil, na América Latina, mas também, né, nessa crise de refugiados da Ucrânia. Eu acho que foi muito interessante esse episódio, porque ali, né, eu acho que, mais uma vez, mas ali eu acho que foi muito evidente esse encontro de perspectivas, né, de disciplinas diferentes e como a gente construiu, né, conclusões novas ali a partir do diálogo. Sim. É muito rico, né? A gente recebeu um grande especialista e que exerce tanto a função acadêmica quanto uma função muito prática, que é no Observatório das Migrações vinculado ao governo brasileiro. Então, acho que trouxe uma outra perspectiva para a gente de relações internacionais, porque a formação maior dele é em ciências sociais, né? Não é no campo das relações internacionais, e também trouxe a produção do Observatório das Migrações. Então, mostrar para a gente que a perspectiva que um acadêmico tem, que uma pesquisa de qualidade tem, com levantamento de dados, pode ser muito importante para o grande público. Pode não, ela é muito importante para o grande público, e ele faz esse trabalho, ele desenvolve esse trabalho, né? Então, isso foi das maiores contribuições que a gente teve aqui, o professor Leonardo Cavalcante, né? Eu acho que vai dar tempo de fechar ainda, porque vai ter um corte aqui, né, no final das contas, mas nosso último episódio, né, que vai ao ar antes da gente fechar essa gravação, né, ele ainda não foi para o ar, então ele vai depois da gente fechar essa gravação, que é o episódio com o nosso ex-aluno Sérgio Pedro da Silva, que estudou com a gente em Relações Internacionais e agora, né, egresso do CEUB, ele é mestrando, né, na Universidade da Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu. Então veio discutir com a gente o tema do mestrado dele, né, da graduação, também da tese de graduação, mas que ele leva agora para o mestrado, que é a participação. Já chega gravando. Ai, meu Deus. Já chega gravando que o corte vai ficar feio mesmo dessa vez. É isso, né? Então, a gente estava falando Pois é, não sei. a gente estava falando do Sérgio Pedro, né? Nosso também ex-aluno, e orgulho de estar fazendo, então, mestrado na UNILA, né? E os temas interessantes que ele vem trabalhando, uma continuidade, né, do que ele fez no TCC, no projeto de mestrado dele, que diz respeito, então, à ascensão de lideranças de extrema-direita no Brasil, e o caso que ele vai analisar agora, que é o da Bolívia e o impacto dos Estados Unidos nesses processos, né? Então, foi muito boa a participação dele aqui, né? Ele trouxe, então, tanto a perspectiva que ele vem trabalhando nas pesquisas, quanto a experiência dele de participar de um congresso acadêmico, né? Então, internacional. Hum. Foi muito legal, né, Fred?
A gente, na verdade, teve um problema no primeiro dia de gravação com o Sérgio, e nesse primeiro dia ele estava no Uruguai já, né? Estava na conferência, né, na Uhum. verdade. Ele estava dentro de uma sala de aula lá da universidade, e entraram na sala, interromperam porque iam utilizar a sala, e né, acabou que a gente não conseguiu retomar a gravação, tivemos que gravar do zero, já ele em Foz do Iguaçu, né? Mas foi bem legal, ele contou dessa experiência, né? E tomara que quem esteja aí nesse mesmo momento da carreira se inspire também, né? Ele foi lá, atravessou a nado o canal lá do Rio da Prata, não, brincadeira. Mas tem que tornar, né? Ele foi, desceu pelas cachoeiras de Foz do Iguaçu, até o Rio da Prata, até chegar a nado. Não, mas foi uma coisa muito pesada. Ele, inclusive, parte da razão dele estar aqui com a gente foi, né, que ele está buscando financiamento para essa experiência acadêmica dele, não só, né, da participação lá, mas do mestrado em geral. E aí a gente deixou todos os contatos e, né, formas de poder ajudar o nosso colega no link lá do episódio passado, né? Porque a vida do pesquisador brasileiro está quase essa, né? Você tem que atravessar a nado, o Rio da Prata para conseguir apresentar um trabalho no congresso, porque se depender de recursos, né, de Né? bolsas, está complicado. Então, gente, quem puder colaborar mesmo com a pesquisa do Sérgio vai ser bem legal. E se inspirar, né? Era justamente isso que eu ia dizer, o que o Fred já disse aqui, que ela seja uma experiência inspiradora, mostrando que mesmo que hajam as dificuldades, é algo que é compensador, vale a pena e essencial. Fazer pesquisa, manter a pesquisa acadêmica é algo essencial, né? E essa foi a nossa segunda temporada com esses convidados, né? A gente, quando começou, tinha como objetivo manter 3 pessoas, né? Ser um trio, para ser trio de teoria de relações internacionais. E de um trio que vinha falar, então a gente trouxe convidados e que a gente queria formar uma rede de pesquisadores, né? De pesquisadores de política internacional, mesmo que, e aí, principalmente se tivesse outras formações também, para que a gente desse continuidade ao nosso projeto, que não é só um podcast, né? A gente pretende dar continuidade a partir de 2023, então a gente vai mudar um pouco do que nós fazemos aqui, né? E vamos, então, esperamos poder contar com a colaboração desse e de outros acadêmicos que possam publicar, né? Escrever, não necessariamente textos acadêmicos, mas bons textos analíticos. E esse é, né, nosso projeto para o ano que vem, né, Fred? É, é, eu estava até pensando aqui, a gente trilhou esse ano aí, essa temporada, né, como a Aline disse, justamente na intenção de criar uma rede. Quer dizer, desde o início, desde o ano passado, já era a intenção criar uma rede, mas uma rede com vocês. Aí a gente, né, passou a chamar de comunidade trilegal, né? Chegamos a um número, né, maior do que a gente esperava, né, inicialmente, e então tomara que essa rede aqui com vocês esteja feita. Mas a gente pretendia também criar uma outra rede, que era a rede de profissionais especialistas da área, e talvez ser o elo de ligação entre essas duas redes, né? Então a gente quer trazer para vocês aqui que nos assistem esses profissionais, né? Mas até em outro momento colocar de outra forma o contato, né? Não mais esse contato indireto aqui do podcast, mas por que não, eventualmente, a gente se engajando aí em grupos de pesquisa, né, em grupos de estudo, né, numa educação continuada de qualidade para essa comunidade que tem interesse em estudar relações internacionais e nos acompanha aqui. Então, esse foi o nosso grande objetivo do semestre. A gente está satisfeito se os números, né, não mentem. A gente tem aí uma rede de pelo menos 20, né, contando os do semestre passado, né, também, de 20 pesquisadores da área, né? É um número bom para a gente começar essa nova fase que a Aline já adiantou para o nosso próximo ano, né? Uma fase mais escrita do que, né, visual, como a gente está aqui, até que para, de repente, num outro momento, né, Aline, já pensou, a gente retoma isso daqui de dentro de um estúdio de verdade e tal, né, um trilegal e uma nova fase, né? Mas a nossa grande meta não era, obviamente, ser,
né, um programa de qualidade, porque a gente não tem, né, esses recursos ainda disponíveis, e a nossa grande meta era essa, a rede acadêmica com esses profissionais e com vocês que nos assistem. Então, a gente vai para uma nova etapa, talvez a gente não se veja mais com tanta frequência, né, quanto a gente tentou ao longo do primeiro semestre, especialmente, mas a gente vai estar muito mais presente, na verdade, né, do que a gente esteve, né, durante esse ano, nessa nova etapa do projeto. Então, a gente espera que vocês todos nos acompanhem, participem, que a gente possa conhecer cada um desses nossos integrantes dessa rede, né, da comunidade Trilegal, que a gente possa olhar nos olhos, se não presencialmente, né, mesmo virtualmente, para esses projetos que vêm aí pela frente. Exatamente, né? E vocês vão saber da gente, nós vamos continuar utilizando, né, as redes sociais para divulgar o nosso trabalho e contando com vocês. Justamente essa interação ela é essencial, né? Ela é essencial para que a gente consiga dar essa continuidade, tá bem? Acho que é isso, né, Fred? Eu acho que é. Então, como se a gente não se esquecesse Uhum. nunca, deixe o seu like aí no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Então, todo esse protocolo que virou, né, regra aí durante esses ano e meio do nosso trabalho aqui de podcast. Então, gente, fica aí um abraço, um bom final de ano para todos, boas festas, boas férias para quem as tem, a gente tem, mas né, o trabalho vai acabar nos ocupando esse período. Então é isso. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem bem. Tchau.